Chamo todos bem-vindos, então, para mais um Mais Sumário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos mais esta reunião. Quero fazer uma oração, então, para iniciar. Querido Deus e Pai, obrigado por mais este dia. Obrigado por ter nos dado essa oportunidade de estarmos em mais uma reunião do Projeto Mais Sumário. Abençoa-nos para que essa reunião seja muito proveitosa e que a gente possa fortalecer a nossa fé com a palavra que o Águila vai passar para nós. Queremos te pedir perdão porque a gente peca todos os dias, a todo momento, e nos arrependemos por isso. Agradecemos por todas as coisas que nos dá diariamente. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus. Amém. Ia falar em nome de Jesus e acabei misturando as coisas, mas é isso aí. Águila, pode te apresentar, então, para nós. Falar um pouquinho aí. E se quiser dar seguimento depois, contigo. Valeu. Bom, como vocês estão vendo ali, meu nome é Águila. Eu sou aluno do 4º ano teológico aqui no Seminário Concórdia e eu sou casado, tenho 31 anos, tenho um filho de 5 anos, o Davi. Eu sou natural de Santa Catarina, cidade de Indaial. E deixa eu ver, acho que é isso, né, que a gente pode falar. E eu gostaria também de falar que esse tema é o tema que eu estou estudando para o meu TCC. Então, o Alisson me sugeriu que eu fizesse esse tema por achar que ele é chamativo, assim, ele é bem interessante. E eu aproveitei a oportunidade já para acelerar um pouco a escrita do meu trabalho. Não sei se alguém tem alguma pergunta antes da gente começar. Alguma coisa de apresentação que talvez eu não tenha falado? Foi bem tranquilo. Não sei, Alisson. Fiquei fazendo outra coisa, nem prestei atenção. É que eu já conheci o Águila, né? Aí eu já... Algum motivo especial pela escolha desse tema? Na verdade, eu já vou explicar, mas é a curiosidade pelo... É que o tema do estudo de hoje, o título ele não foi cunhado por mim. E eu já vou explicar de onde eu tirei esse tema. O tema específico dentro da teologia é a esperança cristã. Então, a gente vai olhar esse tema, o céu não é o fim, dentro da perspectiva da esperança cristã. Eu já vou fazer a apresentação aqui, e eu já vou começar a mostrar para vocês o porquê da escolha também. Acho que vocês já estão vendo, né? Sim. O céu não é o fim. Tá, como assim, né? O céu não é o fim. Então, primeiro, eu gostaria que talvez pelo menos uma pessoa, não precisa ser todo mundo, só alguém falasse alguma coisa, alguma reação em relação a esse tema. O céu não é o fim. O que isso fala para vocês? Cara, de boa, tu foi a primeira pessoa que eu escutei essa frase, né? A gente tem a mesma idade, né, Águila? E a primeira vez que eu escutei ela foi algumas semanas atrás, num mate que a gente estava tomando, que tu me disse sobre esse tema. Porque a gente fala muito a gente fala até bastante em eternidade, mas a gente dá muita ênfase ao céu, eu acho. Né? E uma coisa que o Batatinha falou uma vez no estudo aqui também, né? Que a gente fala muito pouco em ressurreição. E a primeira vez por isso que eu gostei tanto dessa frase, né? O céu não é o fim. E foi a primeira vez que eu escutei, queria dizer, foi contigo, com 31 anos de idade, né? Para te ver que tanto é a ênfase que a gente dá, tanto ao céu, mas tão pouco à ressurreição, né?
Parece que a gente está fadado, a nossa eternidade, a viver com Cristo, é o céu. Mas não é bem assim, né? O que é o céu, né? E o que é o céu? Uhum. Então, antes da gente seguir, como eu disse, o título do nosso estudo, que é O Céu Não é o Fim, ele não fui eu que criei essa frase, esse termo. Ele vem desse livro aqui, que é do teólogo, se eu não me engano, ele é presbiteriano, é o N.T. Wright. Ele escreveu esse livro, Surpreendido pela Esperança, e ele fala justamente dessa questão de que a esperança cristã começou a andar por um caminho que é um tanto abstrato, é uma coisa que a gente não consegue enxergar e não consegue pegar isso na mão, uma coisa muito, parece muito longe da nossa realidade, né? E é justamente sobre isso e por causa disso que eu quero falar. Então, a pergunta, a partir desse tema, que o céu não é o fim. Mas eu queria que talvez outra pessoa falasse qual é a sua esperança. Responda a pergunta, assim, bem tranquilamente e sem medo de errar, porque aqui a gente não tem resposta errada, né? Qual é a sua esperança? No lado tem uma pista, né? Acho que é de estar com Jesus, né? No paraíso, vamos supor assim. Vamos supor não, mas um dia, né? Ou quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, de ir para o céu. É isso aí. Se mais alguém quiser falar, pode interromper, tranquilo, tá? A nossa esperança, de forma bem genérica e olhando o contexto geral em relação ao nosso futuro pós-morte, praticamente todo mundo diz a mesma coisa, que é morrer e ir para o céu. Mas o que é o céu? A gente precisa saber o que é o céu, porque a gente precisa lá no final descobrir não, né? A gente não está inventando nenhuma roda de novo aqui, mas a gente voltar os olhos para a Escritura e entender por que o céu não é o fim. Mas antes disso, a gente tem que saber o que é esse céu. O que é o céu? É uma outra pergunta, né? E a partir dessa pergunta pode surgir várias respostas. Tem muita gente que pode dizer que é onde Deus está, e até existe um estudo que ele fala que a maioria das pessoas cristãs, elas entendem que o céu, elas entendem o céu de uma maneira espiritualizada, um lugar que está mais no campo das ideias, do nosso imaginário, e um lugar que a gente, de fato, não pode chegar ou não pode enxergar, né? E também tem aquela ideia de que o céu é o lugar para onde vão as almas daqueles que morrem no Senhor. Então, a partir disso, a gente fica pensando, tá, mas o céu é um lugar físico, espiritual, o que é o céu? E o céu tem alguns comentários que eu tirei de um dicionário internacional do Novo Testamento, que eles começam abordando a questão do céu a partir de conceitos de subir e descer. Então, o céu é sempre visto na palavra, nas escrituras, a partir de uma perspectiva de um lugar que fica acima de onde nós estamos. Isso sempre numa contraposição ao conceito de inferno, que geralmente é conectado na escritura como se fosse um lugar abaixo do que nós estamos. Então, o termo subir e descer, o acima e abaixo, sempre são formas de falar de céu e de inferno, de modo que nós possamos entender essa referência, por se tratar de um lugar que está fora dessa nossa
perspectiva terrena. Não quer dizer necessariamente que o céu esteja acima ou que o inferno esteja abaixo, mas são coisas que ultrapassam a capacidade humana de entendimento. Então, por isso que a Escritura usa os termos acima ou abaixo, né? A Bíblia ela fala de céu em mais de uma perspectiva, não é só uma. A primeira delas é no sentido de, chama o céu de firmamento, que é de fato aquilo que nós enxergamos quando nós olhamos para cima, né? Onde estão as nuvens, né? Isso de fato é um dos conceitos de céu que a gente vê na palavra. E outra coisa interessante é que o céu na palavra de Deus, ele nunca é colocado como uma função de domínio sobre a criação. Então, é justamente para que as pessoas não tomem e não considerem os astros, ou sol, ou lua, ou estrelas, como se fossem coisas para serem adoradas. Então, tudo tá de uma forma bastante séria e para que nada fique acima do Criador, né? E, de qualquer maneira, independente da forma como nós entendemos o céu, sabemos que ele é criado por Deus. E assim como toda criatura, o céu também serve ao seu Senhor, ao seu Criador. Eu destaco ainda que, quando a gente olha através da palavra, nós vemos que nem mesmo todo o universo, isso a gente vê lá nos Salmos, nem mesmo todo o universo visível e invisível pode conter Deus. Então mostra que Deus ele não pode ser confinado pelo homem ou pela criação de maneira alguma. Seguindo. Então, a partir disso, a gente tem 3 possíveis respostas para a pergunta: o que é o céu? A primeira delas, a visão popular de céu dentro do cristianismo, como a gente já falou um pouco no começo. O céu ele é como se fosse um lugar espiritual para onde vão as almas dos que já morreram em Cristo. Onde Deus está, de forma invisível e bastante abstrata. Também é visto como uma visão talvez até limitada em relação à existência da criação de Deus. Eu quero dizer em relação às coisas materiais. Essa visão espiritual, ela limita a questão da criação de Deus. E essa visão popular espiritualizada, ela não valoriza a esperança final, que é, de fato, a ressurreição dos mortos. Essa é a visão popular. A segunda, nós já falamos, é o firmamento, que é o céu visível, de fato, né? E aqui tem algumas passagens bíblicas que eu separei, só para a gente olhar essa ênfase em relação ao céu como firmamento. A primeira delas é Jó 28, 21. Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. É uma forma de se referir ao céu como firmamento. Próximo, Jó 35:5. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Também o firmamento, não tem nenhuma dúvida, nenhum problema nisso. Outra passagem, Lucas. Esse é o evento da ascensão de Jesus. E diz assim: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Aí aqui a gente tem um ponto, não de divergência, mas a gente pode entender esse céu das duas maneiras, tanto na visão bíblica de firmamento, como na visão bíblica do lugar onde Deus está, né? Porque Jesus ele foi elevado para os céus, firmamento, mas a gente sabe que ele foi para o céu junto com o Pai. Seguindo, agora nós temos alguns textos bíblicos que eu também gostaria de olhar junto com vocês,
que revela a visão bíblica de céu, aquilo que nós não podemos ver. O céu como o lugar onde Deus está e que, de fato, é invisível ainda para nós. A primeira referência em Lamentações 3:50, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Ou seja, ele coloca o céu como um lugar acima de onde nós estamos e coloca Deus nesse lugar, coloca o Senhor nesse lugar. Salmo 115:3, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Mais uma vez, ele coloca Deus nesse céu. Lucas 22:43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aqui revela um elemento novo nessa nova conversa, que são os corpos celestiais, que apareceu um anjo que veio do céu, que apareceu do céu. Lucas 24:50, 51. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Mesmo texto que a gente viu antes, só que um pouco adiante. Jesus subiu ao céu com o seu corpo ressurreto. Isso é muito importante para essa nossa reflexão de o que é o céu. Ou seja, ele está subindo com o corpo ressurreto, corpo físico, como o nosso, carne e osso. Essa passagem torna inviável afirmar que o céu é um lugar espiritualizado, ou um lugar abstrato, ou um lugar não material. Essa é a primeira coisa. Então, o céu, de fato, existe, nós não podemos ver, mas ele não é um lugar espiritualizado, espiritual. É um lugar físico. Mateus, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, fique à vontade, tá? Mateus 24, 30. Eu ia comentar, né, sobre... Fecha o microfone aí. Tá aberto? Ixi, Maria, o que aconteceu? Tá um ruído para vocês aí? Tem um pouco. Oi. Agora sim. Não, eu sei comentar no trabalho que eu estou fazendo de patrologia, né? Estou estudando também sobre Orígenes. O conceito dele de céu é totalmente 100% espiritualizado. Tanto que ele vai falar que antes do mundo visível que nós temos, a gente tinha um mundo 100% espiritual, e desse mundo 100% espiritual, umas almas pecaram, e para isso que foi criado o mundo visível que nós temos. Essas almas que pecaram uns se tornaram homens, uns se tornaram demônios, e esse mundo visível é para que eles aprendam, sejam educados de novo, para voltar a ser espírito junto de Deus, né? Então, nessa tua passagem aí, descredibiliza a versão de Orígenes, né? Que ele pensava que tudo deve ser trabalhado para voltar a ser espírito, para voltar a ser alma, né? E nós não. A gente tem esperança a voltar a ser corpo depois que morre, né? Né? Só reforçando aí o que tu tá falando. Essa visão de Orígenes, ela vai se demonstrar mais adiante. A gente vai ver que isso é um problema bastante grande e que é algo comum dentro da história do cristianismo. E tá, então, seguindo, Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O céu e a terra que nós temos agora vão dar lugar a algo novo. E nós sabemos pelas escrituras que darão lugar a um novo céu e nova terra. Ou seja, através de Jesus Cristo, pela palavra dele, que não passará,
serão criados novo céu e nova terra. 1 Coríntios 15, 47, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Ou seja, está falando claramente de Adão e de Cristo, e traz uma referência bem interessante em relação ao pecado, perdão, né? A morte e vida. Então é bem legal essa passagem de 1 Coríntios. E inclusive o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15 fala sobre ressurreição, né? Seguindo, João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, mesmo para que, onde eu estou... Opa, eu pulei aqui, né? E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A ênfase ao termo moradas. O termo moradas, no grego, ele dá um aspecto de... ele não é digamos assim, uma morada temporária. Ele não é algo que começa e termina rapidamente. O termo morada, aqui nesse texto, ele tem aspecto de continuidade. É como se eu fosse, eu vou daqui e vou morar, sei lá, em Santa Catarina de novo e eu vou ficar lá até... né? É temporário. É temporário, né? Eu vou ficar lá até morrer. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? E outra questão interessante é que ele fala isso antes de ser preso e morto, levando a crer que esse preparo que ele diz, né, que eu vou preparar, esse preparo é justamente a obra de redenção que Jesus estaria iniciando naquele momento, antes de ser preso, a obra de redenção em favor da humanidade. E outra ênfase também importante, a gente percebe ali no texto que essa morada, elas já estão prontas, mesmo antes de ser, antes da obra de Cristo ser completada. Então a morada está pronta. Ele vai preparar o lugar, mas a morada está pronta. Isaías 66, 22. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Ou seja, a mesma esperança que era aguardada pelos apóstolos no Novo Testamento, já era guardada lá pelo profeta Isaías, 700 anos antes da primeira vinda do Salvador. Ele já guardava a segunda. Isso mostra que quão importante é a ênfase na segunda vinda de Cristo, que é onde ocorrerá a ressurreição dos mortos. Tudo isso para a esperança cristã. Então não é uma promessa qualquer, não é uma esperança qualquer, né? A última dessa parte aqui, segunda carta de Pedro, 3:13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Novo céu e nova terra serão inaugurados com a segunda vinda de Cristo. Pedro, ele não diz que nós estamos esperando ir para o céu, mas ele diz que espera, segundo a promessa, novo céu e nova terra. Ou seja, aqui é o primeiro lance assim para a gente olhar, peraí, de fato, o céu não é o fim.
Apocalipse 21, 1 a 7. Esse aqui é bem grande, tá? Mas é importante a gente ler pelo menos essa parte aqui. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Esse é um dos textos que são referência quando a gente fala de novo céu e nova terra, porque ele fala, de fato, o que é o novo céu e nova terra e como eles serão. Então a gente acaba concluindo pelas escrituras que tudo que a gente leu até agora, né, que Deus criou o céu, assim como ele também criou a terra e tudo que existe. Neste céu moram seres celestiais, lá fica o trono de Deus, Deus também está lá. Nós vimos ainda que neste céu está Jesus com o seu corpo ressurreto, já que o evento da ascensão nos mostra que ele subiu ao céu com o seu corpo físico. E a palavra também nos revela que Deus criou novo céu e nova terra, que serão inaugurados somente a partir da segunda vinda de Cristo. Já estão prontos, como disse ali no começo do texto, né? Apocalipse 21, e vi novo céu e nova terra. Ou seja, novo céu e nova terra já estão prontos, já estão garantidos para aqueles que creem no Senhor, e tanto para aqueles que creem como para aqueles que já morreram crendo. Pode falar. Assim, sem olhar o contexto, sem fazer nenhuma exegese, assim. Mas, Águila, qual a diferença ali do texto de 2 Pedro, que fala em novos céus e nova terra, e no texto de Apocalipse tem novo céu e nova terra? Aí tem alguma diferença ou só questão de contexto e semântica para quem está ouvindo, para quem é o receptor da carta? Eu estava olhando o próprio dicionário de teologia do Novo Testamento, ele mostra que tem alguns escritores que, pela ênfase que tiveram em relação ao romanismo e também a influência grega, tem alguns que acabam... porque os judeus, eles tinham, digamos assim, o costume de falar de céu no plural. Então, aqueles que têm uma ênfase mais relacionada ao judaísmo, como o Pedro, ele fala falar no plural, né? E aqueles que têm uma ênfase, digamos assim, a cultura um pouco mais puxada para o romanismo e para os gregos, eles falam céu no singular. Mas é a mesma coisa. Não muda, tá? É isso aí? Então, vamos lá, então. Beleza, meu querido? E agora? Será que mudou alguma coisa, hein? Qual é a nossa esperança agora? Será que continua sendo morrer e ir para o céu? Acho que não, né? Não que eu não queira ir para o céu, eu também quero ir para o céu.
mas entendendo o que é o céu, né? E sabendo que o céu não é o fim. Sabendo que, por melhor que seja o céu, tem algo reservado para depois, que é muito melhor do que o céu ainda. Se é que a gente consegue imaginar, não, a gente não consegue nem imaginar o que é o céu, né? Imagina o que vem depois. Né? Tá, vamos lá então. Seguindo. Esse tema da esperança cristã no mundo luterano, ele veio sofrendo bastante uma diminuição nessa questão da esperança, uma diminuição bastante intensa na forma como ela era pregada nos tempos da Reforma. Era uma coisa bastante intensa. E nos anos seguintes, ali até 1680, mais ou menos, ainda tinha alguns teólogos luteranos que davam uma ênfase bastante importante para a esperança cristã em relação à esperança final, né? Essa ênfase ela começou a ser focada na vida após a morte, por motivos que ninguém sabe até agora. Mas essa ênfase ela começou a trazer ao longo do tempo um entendimento errado sobre a esperança cristã e que influencia diretamente na base e no fundamento da nossa fé. E esse é o ponto quando o foco da esperança se firma nessa vida após a morte, que é o morrer e ir para o céu, a gente está olhando só para uma parte do plano de Deus. A gente não está olhando o plano completo. Quando nós olhamos para o céu como fim, a gente coloca todas as fichas no chamado, alguns teólogos chamam esse céu de estado intermediário da alma, que é a vida no céu antes da ressurreição dos mortos. Ou seja, a ressurreição dos mortos é que é a esperança final e não a vida no céu enquanto Jesus não retorna. E antes da gente seguir, eu quero deixar duas coisas bem claras aqui para a gente. Primeiro, o ensino sobre o céu, essa vida após a morte no céu, ele não está errado, desde que você entenda o céu não como algo espiritualizado. Então, essa vida, esse ensino sobre o céu não está errado. E segundo, o céu como estado intermediário da alma não significa que a salvação daquelas pessoas que estão no céu, que já morreram em Cristo, não significa que essa salvação não está garantida. Pelo contrário, aqueles que estão no céu estão aguardando a segunda vinda de Cristo, assim como nós, hoje. E o que eu quero dizer é que esse ensino de céu, que está quase que enraizado no nosso meio, ele não é completo. E por isso essa esperança, ela é chamada de uma esperança secundária. Pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Elias e Enoque, eles já estariam na novo céu e nova terra? Ou eles ainda estão na espera, tipo, como todo mundo? Sim, boa pergunta. Tecnicamente, se a gente olhar pelas escrituras, a gente vai perceber que o novo céu e nova terra já estão prontos, mas eles somente serão inaugurados com a segunda vinda de Cristo. Então, pela lógica bíblica, Enoque e Elias, talvez até Moisés, porque não encontraram o corpo dele, né? Alguns dizem que ele teria sido levado para o céu também. Mas todas esses personagens bíblicos, eles estariam no céu. Assim como Jesus está no céu depois da sua ascensão. Então, tanto eles como aqueles que morreram em Cristo estão no céu aguardando a segunda vinda de Cristo. Entendi.
Obrigada aí. Não. Sempre lembrando que o céu, o entendimento errado de céu é a visão espiritualizada. E a visão correta de céu é um lugar... De fato, a gente não tem muita coisa na escritura, mas é um lugar físico, porque tem pessoas lá com um corpo físico. Então, é que a escritura fala pouquíssimo sobre isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com a fé, com base naquilo que a gente tem, né? Escrito. Pode ir à vontade. O Alisson está perguntando se o mesmo pressuposto vale para o inferno também, se o inferno é um lugar físico. O Alisson. Eu vou pedir para os universitários ali para responder a pergunta. Uhum. Não, tem que ser físico, né? Se a gente for por essa perspectiva, se a gente espiritualiza um, a gente tem que espiritualizar o outro. Se a gente coloca um como físico, o outro também tem que ser, né? Mas a gente não tem como afirmar categoricamente que o inferno é físico, porque assim como as passagens que falam sobre céu, elas são extremamente limitadas, e sobre o inferno é muito mais limitado, né? Mas isso eu deixo pro Alisson fazer um próximo estudo aí sobre o inferno. Eu até estava pensando assim, né, antes do estudo, que é muito comum a gente ter muita dúvida em relação ao inferno, né? Aí, mas vamos falar de céu um pouco, né? Porque a gente quase não fala sobre céu e não pergunta, né? Mas é legal, é interessante. Tem que perguntar e tem que falar mesmo. Tem que estudar, né? Quer falar, Jordana? Tá, vamos seguir lá, então. Tá, então a gente falou ali sobre essa questão que os teólogos chamam de esperança secundária, né? Só que a gente percebe que a ênfase sobre a esperança cristã, ela foi colocada num ponto, mas existe uma ênfase muito maior que está sendo deixada de lado. E é isso que a gente vai olhar agora. Por menor que o problema possa parecer na nossa visão, quando nós olhamos para essa vida pós-morte no céu como o fim da esperança cristã, nós acabamos deixando de lado outros aspectos que são também muito importantes dentro da nossa teologia e dentro da nossa vida. E um dos aspectos que devem ser considerados é o fato de que nesse céu espiritual não existe espaço para a criação de Deus, que é física, que é material, que é palpável, né, que a gente pode pegar. Essa visão, ela não valoriza e não dá importância para o corpo do ser humano, para o nosso corpo, que é feito de carne e osso, assim como o corpo de Jesus que subiu ao céu. Lá em Gênesis, a gente percebe que a criação do homem é a coroa da criação. Ou seja, ele dá importância para o nosso corpo. O nosso corpo tem valor. Por mais que ele tenha sido corrompido pelo pecado, o nosso corpo físico tem valor, assim como toda a criação de Deus. E a promessa de redenção é para o ser humano, mas o novo céu e nova terra promete redenção para toda a criação. Ou seja, Deus ele quer restaurar toda a criação dele no novo céu e nova terra. Então, se a gente para no céu, se a nossa esperança acaba no céu, a gente começa a achar que a criação é algo ruim. E não é.
Por mais que o pecado tenha influenciado no mundo e que as coisas não sejam como a gente gostaria, e nem muito menos como Deus gostaria que fosse, ainda assim a criação continua sendo boa. Eu quero, mais uma vez, eu quero falar que essa busca por essa ênfase correta na esperança cristã não é algo novo. Não é algo que está surgindo agora. Essa busca dessa verdade, dessa esperança final, ela volta lá para o tempo dos apóstolos, e ela retoma a esperança cristã a qual a fé daqueles homens era fundamentada. E assim como foi enfatizado várias vezes no período da Reforma e depois da Reforma. Então essa esperança ela está diretamente conectada à segunda vinda do Salvador Jesus. E é isso que os apóstolos pregam quando eles escrevem. Então essa é a ênfase. A segunda vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos que inaugura um novo céu e nova terra. Vamos dar uma olhadinha aqui o que Paulo fala para o povo de Corinto em relação à ressurreição dos mortos, que é de fato a esperança final. 1 Coríntios 15, 17, eu vou ler até o 21 aqui para vocês. Ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, é vazia a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eu acho que não tem uma passagem bíblica que seja mais clara do que essa, quando o assunto é colocar a ênfase da esperança cristã na ressurreição dos mortos. Principalmente quando a gente olha a preocupação de Paulo em transmitir a verdadeira mensagem de esperança e de salvação. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vazia. No versículo... qual foi aqui? Aqui, no 20, ele diz assim que... Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o primeiro que ressuscitou entre os que dormem. Esse dormem, a gente deve entender como um descanso, não como o dormir de fato, né? A gente já vai ver por que não dormir, tá? Porque aqueles que estão no céu não estão dormindo. Vamos lá, seguindo. Então agora eu vou falar um pouco sobre essa esperança secundária e quais são os problemas envolvidos quando a gente entende o céu como o fim, né? E aqui eu trouxe alguns tópicos que são trazidos por um pastor americano, o nome dele é Jeffrey Gibbs. Ele foi professor do seminário de St. Louis, nos Estados Unidos, que é da nossa igreja. E ele traz uma reflexão bastante preocupada e afirma que... ele chega ao ponto assim, de afirmar que nós perdemos o nosso primeiro amor. Ele diz que nós perdemos a verdadeira esperança e nós acabamos dando lugar para um tema secundário, que é a espera da morte física e que a nossa alma seja levada para o céu. Que não está errado, mas não é o final isso. Isso não é o fim. Essa relação de estado intermediário, de céu, ela não encontra respaldo bíblico para ser caracterizado como
o fim da esperança. Então, as Escrituras, elas nos mostram que, e elas também nos dão algumas pistas sobre o céu, mas em nenhum momento há uma promessa de uma vida sem fim no céu. Não existe uma promessa assim. Mas existe uma vida nova no novo céu e nova terra. E essa sim, eterna, ou seja, sem fim, né? Tem uma citação de um outro teólogo aqui que eu trouxe para vocês poderem ter uma ideia um pouco mais clara. Ele diz assim, ó, por mais que a alma entre na bem-aventurança, ou seja, no céu, e desfrute dessa bem-aventurança, a esperança de salvação do cristão não se limita a essa expectativa futura de alegria apenas para a alma, no céu. Isso enquanto o corpo jaz apodrecendo na sepultura. Mas inclui, essa esperança, né, inclui o homem inteiro. Ou seja, a alma, corpo e alma, o homem inteiro, né? Dessa forma, a gente não estabelecendo isso como uma regra, mas a doutrina da ressurreição do corpo e a segunda vinda de Cristo acabam ficando em segundo plano, quando a gente coloca o céu como fim. A gente faz com que a esperança da segunda vinda, que deveria ser aguardada assim de uma forma vibrante, ansiosa, a gente faz com que isso acabe sendo obscurecido, acabe sendo até esquecido e dê lugar para aquela ideia de morrer e ir para o céu. Lembrando que esse céu, de uma forma sempre espiritualizada, que é a forma errada de entender. Tem alguns tópicos que aquele Jeffrey Gibbs ele coloca que são considerados possíveis problemas em depositarmos essa esperança numa ênfase secundária. Uma delas é que a alma é imortal. Já o corpo tem menos importância porque ele se decompõe. Nesse momento surgem frases que dizem assim, o que importa é que a alma está no céu, né? Às vezes a gente, talvez pode até ouvir isso no enterro, né? Num sepultamento. Até certo ponto, isso está certo. Mas isso não reflete a verdade bíblica. Porque o que importa de verdade é estar no novo céu e nova terra com o nosso corpo. Isso é o que importa de verdade. Segundo problema é que essa ênfase de alma, a ênfase na importância da alma e o desprezo pelo nosso corpo faz parte de um pensamento que ele já vinha sendo combatido lá na igreja primitiva, lá na época dos apóstolos. E esse pensamento ele dizia que a criação, que a matéria ela é má, como a gente já falou um pouquinho antes, e somente a alma é boa. Isso vai exatamente naquilo que o Alisson levantou antes sobre Orígenes. E somente a alma é boa e somente a alma pode ir para o céu. E essa ideia, que era bastante trazida na época dos apóstolos, desprezava a criação de Deus. Nós sabemos que o pecado ele corrompeu o ser humano, mas nem por isso a criação deixou de ser boa. Caso contrário, Deus não teria tomado a forma humana, não teria nascido como homem, e muito menos ainda teria subido ao céu em forma humana, com seu corpo. E o terceiro problema é o risco de tornar a esperança algo egocêntrico, pois a espera em ir para o céu pode se transformar em uma busca pessoal, talvez. Enquanto a esperança na segunda vinda, nós colocamos essa espera em alguém, que é Jesus. Então, o nosso foco, ele sai da promessa e vai para uma conquista, né? Tem mais um, eu falei 3, mas são quatro problemas. E o quarto problema
é que essa ênfase de ir para o céu, ela está tão enraizada que ela acabou se refletindo, inclusive, em alguns hinos luteranos que a gente tem, né? Que colocam o céu como o nosso lar e acabam deixando de dar essa ênfase na verdadeira esperança final, que é a volta de Cristo. E para não haver nenhum tipo de mal entendido nesses tópicos, eu faço uma citação do teólogo luterano, esse Jeffrey Gibbs, que ele fala sobre o tema. Ele diz assim, sei que há um sentido em que isto pode ser verdadeiro, mas permita-me dizer, de uma forma um tanto provocativa, que meu lar e seu não é lá em cima. Nosso lar é bem aqui. Somos criaturas, parte da criação. Mas nosso lar foi arruinado pelo pecado e nós ajudamos a arruiná-lo. No entanto, Deus não deixa sua criação permanecer arruinada. Ele não decidiu simplesmente nos levar para cima. Ele veio cá para baixo. Tornou-se parte da criação, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio e nos salvou e virá novamente para salvar. É interessante que o Gibbs ele não considera errado o ensino do céu. Inclusive, ele não coloca no artigo dele, eu não falei isso aqui, mas no artigo dele ele não coloca fora do céu ou fora da salvação aquelas pessoas que aprenderam assim que o céu é o fim. E ele até diz assim, que é bem interessante que ele diz assim que aquelas pessoas que estão no céu, que morreram em Cristo, que estão aguardando a segunda vinda, eles terão uma surpresa ao descobrir que o céu não é o fim. E então, assim, aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo, de fato, como o Salvador delas, estão no céu, mesmo que não tenham entendido a esperança final como a ressurreição dos mortos, elas continuam tendo a salvação garantida. Mas ele enfatiza justamente os problemas que podem advir desse entendimento errado sobre a esperança cristã. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar, né? Em algum lugar já eu escutei, eu não lembro ter... Onde foi? Que o requisito, né, para o céu não é o céu em si, né? É o que tu tá falando, o requisito é crer em Cristo, né? Este é o pressuposto para a salvação. É isso aí. Mas eu queria lembrar também onde é que eu ouvi isso, para complementar, mas esse é um porém, a gente às vezes se basear, ou quem sabe aquela a questão das indulgências, né? Sim. Era tanto, o enfoque era tanto liberar as almas. Assim, aqueles problemas que eu falei antes ali, um exemplo, né? Eu considero a criação má. Então eu já começo a duvidar do poder de Deus que ele pode criar algo bom. Então isso vai fazendo com que eu comece a duvidar de outras coisas. Então uma coisa acaba levando a outra. Então se a gente tem, digamos assim, um entendimento correto de esperança cristã, como a verdadeira esperança, que é a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos, então assim a gente já começa bem, né? A gente já começa sem um erro. Então é uma chance a menos de a gente começar a incluir outros erros dentro desse nosso entendimento de fé e de vida cristã. Mas, de fato, quem espera alguma coisa, espera alguém. E esse alguém é Cristo, né? Então, aqueles que esperam em Cristo a salvação, terão ela.
Tá. Seguindo, então. Ressurreição dos mortos. Ainda assim, seguindo, né, é importante a gente destacar que a esperança na segunda vinda do Salvador Jesus é extremamente importante, porque é essa segunda vinda que declara, por fim, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o poder do diabo. Então, essa segunda vinda é que torna, de fato, plena a salvação eterna das pessoas e também a restauração de toda a criação de Deus, que, como a gente já viu, ela é boa. E, por outro lado, a gente não pode deixar de olhar para o céu como algo bom. É um lugar onde aqueles que morreram em Cristo estão, de fato, no descanso. E por isso eu trouxe agora o texto de Apocalipse 14, 13, que diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descansem as suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tem outro texto de Apocalipse 13, que diz que os mortos clamam a Deus, perguntando quando ele virá. Por que eu chamo a atenção para esses dois textos de Apocalipse? Porque eles mostram de forma definitiva que os mortos que estão aguardando a segunda vinda, que estão no céu, não estão num estado de inconsciência. Ou seja, eles não estão dormindo, não estão, sei lá, qualquer coisa que possa relacionar com uma inconsciência. Se eles clamam, é porque eles estão conscientes. E da mesma forma, o texto de Apocalipse 14 chama eles de bem-aventurados, ou seja, são abençoados ou são benditos os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, a salvação eles já têm garantida. Mas assim como nós, ainda aguardam o novo céu e nova terra. Se a gente fizesse agora uma passagem por toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, a gente veria que a centralidade da esperança era, de fato, a ressurreição dos mortos. E é desse modo que o apóstolo Paulo viu o assunto, como a gente leu antes também. Principalmente pelo fato de ele ter separado um capítulo inteiro da primeira carta aos Coríntios, que é o capítulo 15, para falar sobre a ressurreição do corpo. Isso nos mostra, de certa forma, que o ser humano ele é visto de uma forma, composto de corpo e alma. Ou seja, ele é separado alma, né? A gente vê o ser humano como alma somente em razão da morte física, que é uma das consequências do pecado. Ou seja, não faz parte da vontade de Deus que o homem tenha o corpo separado de sua alma. Então, a forma natural é junto, corpo e alma, uma coisa só. Como eu disse, isso não é o plano de Deus. Só que o plano, ele não termina com a nossa alma no céu. O plano, ele termina somente quando nós estivermos com o nosso corpo e alma de maneira una, face a face na presença de Deus, a presença física do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí que eu pergunto, por isso que eu falei lá no começo. Vocês já imaginaram como isso pode ser muito melhor do que a alma simplesmente viver eternamente no céu? Imaginaram só? Vocês de frente com Jesus, face a face, corpo físico. E além disso, toda a criação, né? Como eu disse antes, toda a criação será restaurada. Assim vai ficando um pouquinho mais claro o porquê dar a ênfase correta em relação à esperança cristã, justamente para que
o nosso imaginário não acabe fazendo suposições que de fato não refletem aquilo que a palavra de Deus diz. E não somente isso, mas também para que a gente não acabe caindo em erro em relação a algumas coisas que a gente ouve falar sobre céu, sobre a vida eterna. Então, por isso que é tão importante a gente entender essa ênfase correta na esperança cristã. Então, vocês estão vendo que o céu não é o fim, né? Aguardem. O significado de esperança é esperar algo ou alguém, né? Então, o que nós esperamos? Sendo bastante objetivo, a esperança cristã, ela espera Cristo. Cristo é o motivo, ele é o conteúdo e ele é o objeto da esperança e da nossa fé. Tudo isso com base nas promessas que nós recebemos de Deus na palavra. Tem uma outra citação aqui que eu quero ler. Essa esse é um pastor da nossa igreja, se não me engano, no Rio de Janeiro. Ele diz assim, Juan Nogueira, não sei se alguém conhece, talvez. Ele diz assim, é por meio da palavra ou da voz do Filho que, por meio da fé nele, vida eterna e ressurreição já chegam aos cristãos antecipadamente. O batismo olha em direção à ressurreição do corpo e o mesmo ocorre com o sacramento do altar. Eles são a antecipação do futuro, de nossa ressurreição e da união completa com Cristo. Esta é a doutrina do Novo Testamento. O batismo dá plena e completa justificação, porque no batismo se recebe todos os benefícios da morte e ressurreição de Cristo. Olha só que interessante essa citação, que ela traz todo o assunto que nós vimos sobre esperança cristã, sobre a espera de um novo céu, uma nova terra, a segunda vinda de Cristo. Ele traz tudo isso que a gente viu até agora para o nosso culto. A gente vive essa esperança cristã, a verdadeira esperança final, que é a ressurreição do corpo, a segunda vinda de Cristo. A gente vive isso todos os finais de semana no culto, através da palavra que vem até nós, que nos dá o perdão. No batismo a gente vive essa ressurreição. No sacramento do altar nós temos Jesus que se dá para que a gente possa ter perdão, vida e salvação, e não vida aqui. Ele vem para nos dar a vida nesse novo céu e nova terra. Não a vida eterna no céu, mas no novo céu e nova terra. Ou seja, a gente vive aquele momento do que a nossa vida cristã, nós já vivemos a ressurreição, mas ainda não. Nós já temos a salvação, mas ela ainda não é plena na nossa vida. O céu e a vida eterna, por meio das obras de Cristo, eles nos atingem por meio da fé que nós recebemos no batismo. E nós temos esse fortalecimento através da palavra e da ceia. Mas ainda não de forma plena. E essa plenitude, ela será possível apenas na eternidade. Que, como nós já vimos até agora, a eternidade será inaugurada quando Cristo voltar. Aí sim, nós vamos poder desfrutar o novo céu e nova terra, junto com todos aqueles que também já morreram crendo em Cristo. Então eu pergunto, final, qual é sua esperança? Sua esperança é viver eternamente num céu para onde vão as almas das pessoas, um céu espiritual? Qual é a nossa esperança?
alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Como é bom saber que o cara vai ressuscitar e vai ser de igual para igual com Gerson Linden, a Sir Hyman. É uma esperança. Vocês podem falar, porque eu acabei a minha fala, tá? É isso aí, gente. Vai muito bom. Depois desse baita estudo, a esperança mudou. Isso aí. Não, para nós cristãos, como é bom essa... Não é que é bom, mas como a gente lida diferente com a morte, né? Até agora, recentemente, um colega do Águila perdeu um parente. E hoje a gente esteve conversando, né? Então, é diferente porque ele se sente confortado. Claro, tem a saudade, tem a dor, né? Da despedida e tudo mais. Ainda assim, ele diz que sente alegria e louva a Deus num velório porque sabe e confia no reencontro, né? Sabe, não fica nessa coisa aquela coisa de um céu parado e etc. Mas não, um reencontro físico, né? Imagina nós brincando, fazendo um churrasco na nova terra, no novo céu, né? A gente usando o nosso corpo, fazendo coisas físicas de novo, né? E em atividade, não é uma coisa parada, tocando harpa no céu. Harpa não, porque se é espírito não vai ter nem harpa. Não, churrasco também não, porque as vacas não vão morrer. Não, cara. Pô, se tiver uma coisa melhor que churrasco, tá bom já, cara. É quase impossível, mas... Pô, agora botasse uma pulga na minha orelha agora, Fabiano. Pior, fiquei pensando... Eu cheguei aqui só pra falar com isso tudo, né, cara? Poxa, boa. Nós vamos virar vegetariano no céu agora. Pior, não, isso aí vai ser triste. Mas fiquei pensando nisso agora porque o Águila comentou, né, que toda a criação vai ser... esqueci a palavra, mas... Restaurada, né? Restaurada. Daí logo me veio, assim, à mente, os animais, porque, assim, já tive vários comentários e dúvidas, até por parte de amigos meus na juventude, assim, pensando, né, será que os cachorros vão pro céu, né? Tem os animais, enfim, tem tudo... Aí depois que tu falou aquilo, eu pensei, essa é uma resposta. Deixa eu perguntar para vocês, aquele estudo sobre a questão dos animais no céu, que o Daniel Lessa fez, ele fez com vocês aqui? Fez, né? Eu lembro que eu vi um estudo dele sobre os animais no céu, só não lembro no qual canal foi. Mas é bem interessante, quem quiser dar uma olhada naquele estudo, é muito interessante. Sim, talvez eu não estava nesse, eu acho que naquele eu não consegui, mas vou dar uma olhada, assim, valeu. Eu não sei, eu não lembro agora se ele está gravado, mas deve estar. Mas essa coisa é muito interessante, né? E o pessoal fica, meu cachorrinho virou estrelinha. Isso é complicado, né, gente? Isso já é um pouquinho complicado. Porque esse cachorrinho, a gente não crê que ele tenha alma, né? Que ele tenha salvação. Mas no novo céu e nova terra vai ter, né? Deus vai restaurar animais, a criação. Dinossauro, será que vai ter dinossauro no novo céu e nova terra? Então, por isso. Como diz o professor Linden, faz uma listinha, bota no bolso e deixa para perguntar para Jesus quando chegar lá, né? É isso aí. Alguém tem mais uma pergunta, gente? Alguém quer comentar? Fabiano? Eu cheguei atrasado, nem vi o estudo direito, mas cheguei a tempo de ouvir que Cristo é o conteúdo e Cristo é o objeto da nossa esperança. E a gente tendo isso em mente, cara, é o que já foi comentado, né? É o conforto, é o consolo,
a força, tudo vem daí. Né? Se a gente tira Cristo do centro, nosso mundo fica sem chão, né? Fica sem a pedra angular para colocar os pés em cima e alinhar. Né? Tanto ter suporte embaixo nos momentos de dificuldade, como quando a gente está bem, né? Você ter aquele alinhamento para que lado seguir. A pedra angular na construção antiga era isso, né? Era dar sustentação na base para que aquilo ali não desmoronasse e dar alinhamento. Né? E quando a gente olha para Cristo como a pedra angular, é isso. É base nos momentos de dificuldade e alinhamento quando a gente está bem. Né? Orientação, direcionamento. Então, tendo Cristo também na esperança escatológica, né, como conteúdo, e ter ele como objeto, é muito confortante. Cheguei, acho que bem no momento exato para resumir o que o Águila falou desde o início. Né? É uma frase muito interessante que eu li essa semana, ou escutei, quando o Fabiano fala que Cristo é o conteúdo, né, que Cristo é a mensagem, né, e ele mesmo se refere como ele é o alfa e o ômega. E a gente passa tão batido nesse alfa e ômega. É o alfa e ômega, a primeira e última letra, só que ele é o alfabeto inteiro entre o alfa e o ômega, né? Então ele é todas as letras do alfabeto grego. Então ele está no início, durante, no meio e no final. Ele preenche todas as coisas. E ele deve ser o foco. Uma coisa bem interessante que eu li essa semana também, que também por causa do exegese que eu estou fazendo também. Diz o professor Assir que deveria ser o Aleph e o Ômega, né? Né, em sua sabedoria, né? Teria sua lógica, né? Seria a primeira do hebraico e a última do grego, né? Cara, esse Assir, olha, eu te conto. Mas é isso aí, pessoal. O que eu tinha para falar é isso. Talvez eu possa me colocar à disposição aí mais lá para o final do ano, se quiserem conversar de novo. Eu já vou ter o meu trabalho pronto. E aí talvez tenha algumas outras dúvidas aí que tenham sido sanadas. Aí eu posso trazer outras contribuições aí. Show. No mais, assim, obrigado, Aguilar, valeu. O pessoal do quarto ano me deu um pulmão agora nos últimos encontros, né? E quem sabe eles vão continuando com esse pulmão aí para mim, no mais sumário, né? Tanto para vocês como os guris que estão no estágio também. Vou começar a falar com eles também para acrescentar aqui. Mas no mais, muito obrigado. E eu vou deixar com a Luísa, tá? Que como a Luísa começou, eu vou deixar ela encerrar também. Eu já tava aqui bem quietinho na minha voz, assim, o Alisson vai terminar para mim. Mas, então tá, valeu então, Águila, pelo baita estudo aí. Poderia encerrar com uma oração, aí depois a gente dá os avisos finais aí pro pessoal, por favor. Vamos orar, então. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te damos graças por esse dia de hoje, porque tu nos acordaste hoje de manhã pela tua bendita vontade e pela tua bênção. Te agradecemos por esse momento de estudo, onde nós podemos nos reunir em torno da tua palavra e aprender mais sobre aquilo que tu tens preparado para nós. Obrigado por nos dar esse entendimento. Continua fortalecendo em nós a fé verdadeira e a esperança no novo céu e nova terra que nós temos por causa de ti e por causa da tua ressurreição. Que essa promessa possa ecoar em nosso coração e nos fortalecer dia a dia, esperando por este momento. Pedimos que continues cuidando de nós, abençoa nossas famílias, nossos lares, abençoa nossos trabalhos, estudos, e pedimos que cuides também da nossa noite, para que possamos acordar amanhã também sob a tua bênção. Continua abençoando o projeto Mais Sumário, para que continue fazendo esse trabalho tão bonito, que é propagar a tua palavra para as pessoas. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém.
Amém. Então, pessoal, a Nara já colocou ali no chat como foi gravada a reunião. Aí, para soltar lá no YouTube, a gente só pede para colocar a autorização ali. E próximo mais sumário, dia 7 de junho. Posso falar quem é o... Não pode. Não pode, porque eu tive que cancelar. Então... Oh, não! Ele pediu para cancelar, E essa semana que vem, a gente ia ter 2 semanas seguidas, né? Então não terá terça que vem, será normal daqui a 14 dias, tá? Tá, bem. Aí, então vai ser dia... Não, então vai ser dia 14, certo? Isso, 14. Ah, então vai ser dia 14. Então tá. E é isso aí. Vamos tirar um print da reunião. Quem quiser abrir a câmera aí. Preparados? Vou dar 3 segundinhos. Vamos ver. Deixa eu salvar aqui. Aí, que bonitos. Muito bem. Eu acho que era isso. Alisson, mais algum aviso? Acho que não. Encontrão, estão convidados, né? Não sei, o Dia Sul está se preparando, as demais mais distritos aqui da região. É isso, encontrão agora no final de semana, todos convidados. Então tá, pessoal. Deixo o meu agradecimento pelo convite e obrigado aí pela paciência de todo mundo. A gente que agradece. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.